Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete em crochê. Gente, esse modelo aqui é o modelo meia-lua. É super fácil de fazer, rápido, econômico. Para fazer essa peça eu utilizei 315 gramas de fio. Olha que lindo ficou. Eu fiz ele todo com fio número 6. A medida dessa peça, dessa ponta aqui, ó, até a pontinha aqui do picô, ele ficou com 42 centímetros. E de largura, gente, ó, dessa pontinha aqui, ó, do picô, até essa outra ponta ficou com 82 centímetros. Se contar aqui, ó, desses pontos baixos, ó, dessa ponta até aqui, ele ficou com 74 centímetros. Então, aqui a gente não tá contando a parte do bico. Quando a gente conta da parte do bico aqui, ó, até a outra, a gente fica com 84 centímetros. Então, ficou assim. Como eu falei para vocês, é um modelo bem rapidinho de fazer. Eu espero que vocês gostem. Me sigam nas redes sociais. Os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Também tem um grupo, gente, lá no Facebook, que é Crochê com Isabela Fernanda. Vamos agora à lista de materiais. Na videoaula, gente, eu vou fazer com vocês ele na cor rosa com branco, mas é a mesma repetição. Bom, gente, para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio boca azul, vou utilizar aqui o branco, esse fio é o fio número 6, e vou utilizar também esse rosa pink, ó, também boca azul. Agulha para crochê, 3,5 milímetros. Se o seu ponto for um ponto muito apertado, você pode trabalhar com agulha 4 milímetros. E tesoura para cortar o fio. Vou começar trabalhando aqui com o meu fio na cor branca. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, ó, que é o meu nozinho. Fiz o meu nó. Esse nozinho, ele não conta como uma correntinha. Agora, eu subo uma, duas, três, 4, 5 correntinhas. 3 correntinhas, ó, essa correntinha vai ser de base, 3 correntinhas vai ser para da altura de um ponto alto e uma de separação. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha que a gente fez, e vou fazer aqui dentro um ponto alto. Ficou assim. Uma corrente, laço, venho aqui na mesma correntinha de base e faço, ó, faço aqui mais um ponto alto. Uma corrente, venho no mesmo pontinho de base e faço outro ponto alto. Vou fazer aqui um total de 8 pontos altos, sempre separado por uma correntinha, ó. A gente vem nesse ponto e vai fazendo um ponto alto. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, uma corrente, 6, 7 e 8. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, separado por uma correntinha. Ficou assim. Viro o meu trabalho. Depois, a gente arremata esse fio. Como a gente não começou com círculo mágico, fica ainda mais seguro, gente, dessa forma. Então, aqui, ó, para subir as minhas carreiras, eu gosto de fazer 2 correntinhas apenas. Geralmente, a gente faz com 3, mas eu gosto de subir 2 porque eu acho que o trabalho fica mais retinho. Mas, se você quiser subir as 3 correntinhas, você pode fazer também. Fiz 2 correntes, vou laçar. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Fiquei com um grupinho de 2 pontos. Uma corrente, laço, pulo esse ponto alto, venho no próximo grupinho aqui e faço 2 pontos altos. Gente, não pulem, vão vendo aí o vídeo até o final, porque toda a carreira eu começo de uma forma diferente, ó. Uma corrente e vou fazendo aqui grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha.
até chegar aqui, ó, nesse último intervalo de uma correntinha. Cheguei aqui, ó, no último intervalo de uma correntinha, fiz a minha corrente, venho aqui, faço um ponto alto. Laço, e em cima dessas correntinhas aqui, ó, que a gente fez para dar altura de um ponto alto, eu repito o meu ponto alto. Porque aqui no final, ó, tem que ficar exatamente igual, essa carreira ficou aqui no começo. Então, foi ficando assim, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Viro o meu trabalho novamente, vamos iniciar agora a nossa volta de número 3. Subo 2 correntinhas, vou laçar, venho aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Laço, agora eu venho nesse espaço de uma correntinha e faço um ponto alto novamente. Uma corrente, laço, pulo esses 2 pontos, venho aqui, ó. Sempre a gente vai trabalhando nos intervalos de uma correntinha e faço um grupinho de 3 pontos altos agora. Uma corrente, então, essa volta de número 3, a gente vai fazendo grupinhos, ó, de 3 pontos altos separados por uma corrente, até chegar aqui nesse último grupinho. Fui fazendo aqui os meus grupinhos, ó, de 3 pontos altos. Cheguei aqui no último intervalo, eu já fiz um ponto alto nesse intervalo. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto aqui, ó, em cima de cada ponto desse de base, igual eu fiz ali no começo da carreira, ó. Então, ficou assim. A gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Viro o meu trabalho, subo 2 correntes novamente, vou laçar, e agora, em cima desse ponto alto, ó, bem aqui, nesse mesmo pontinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu tenho um aumento, eu fiquei com 2 pontos no mesmo ponto, porque essas 2 correntes foi para dar altura de um ponto alto. Uma corrente de separação, vou laçar. Agora, eu venho aqui nesse intervalo de uma correntinha e trabalho 1, 2 pontos altos. Uma corrente, laço, venho no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui, ó, fiquei com um leque, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente novamente, laço, e vou seguir agora fazendo um leque para cada intervalo desse, de uma correntinha, até chegar ali no final, no nosso último intervalo de uma corrente. Vai ficando assim. Cheguei aqui, ó, no último intervalo de uma correntinha e já fiz o meu leque. Faço uma corrente, laço, e agora nesse último ponto, eu vou trabalhar o meu aumento. Vou fazer aqui 2 pontos altos, nesse mesmo pontinho aqui de base. Então, aqui, gente, ó, a gente ficou com 2 pontos altos, aí, 1, 2, 3, 4, 5 leques e 2 pontos altos. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 5. Eu subo 2 correntes novamente, vou laçar, venho aqui nesse mesmo pontinho e faço mais um ponto alto. Fiquei com um grupinho de 2 pontos. Uma corrente, laço, venho nesse intervalo de uma correntinha e faço 2 pontos altos novamente. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo de uma corrente e repito o meu grupinho de 2 pontos altos. Então, agora, a gente vai fazendo grupinhos de 2 pontos altos em cada intervalinho desse de uma corrente, até chegar ali no final. Então, gente, cheguei aqui no final, ó, da minha carreira de número 5, fui fazendo os meus grupinhos de 2 pontos. Agora, eu fiz uma correntinha, vou laçar, vou vir em cima desse ponto alto, ó, desse último ponto, e vou fazer o meu aumento, que é 2 pontos altos aqui, nesse mesmo pontinho de base. Agora, eu vou laçar e vou cortar o meu fio, porque eu vou trabalhar com a cor
rosa pink. Eu vou seguir a sequência de 5 carreiras com cada cor. Então, aqui, ó, tá ficando assim. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras na cor branca. Vou pegar aqui o meu fio na cor rosa agora. Peguei o fio aqui, ó, na cor rosa pink. Viro o meu trabalho. Se você não quiser fazer de 2 cores, você vai seguir sem cortar o fio. Vou vir bem aqui, ó, em cima desse ponto alto, onde eu cortei o meu fio, para as 2 pontinhas ficarem juntas e ser mais fácil na hora do arremate. E vou prender aqui, ó, fiz uma correntinha. Laço o meu fio e faço outra correntinha. Então, aqui, esses 2 fios, ó, eles ficam juntos para facilitar o arremate. Fiz aqui as 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Vou laçar, vou vir em cima desse ponto alto seguinte e vou fazer um ponto alto. A gente tá iniciando a nossa volta de número 6. Laço, e agora aqui, ó, nesse intervalo de uma corrente, eu faço um ponto alto. Uma corrente, laço, e agora em cada intervalo desse de uma correntinha, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Vai ficando assim. Uma corrente, laço, venho no próximo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Vou fazendo assim até chegar no final da nossa carreira. Fui fazendo aqui os meus grupinhos, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, a gente tá iniciando o grupinho, ó, de número 12. Fiz um ponto alto aqui nessa última correntinha, vou laçar em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Laço e aqui, ó, em cima desse último ponto, eu repito o meu ponto alto para ficar com um grupinho de 3 pontos, igual a gente ficou aqui, ó, no começo. Viro o meu trabalho. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas. 3 não, gente, 2 correntinhas apenas. Subi as 2 correntes, vou laçar. Agora, eu venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 2 pontos altos. Uma corrente, vou laçar. Agora, eu venho aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha e faço 3 pontos altos aqui dentro. 3 pontos altos. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo de uma corrente e sigo fazendo agora grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. A gente só faz o grupinho de 2 pontos, ó, aqui no começo e lá no final. Então, eu vou dar sequência em toda a minha volta aqui de número 7. Bom, gente, fui fazendo aqui até chegar no final. Quando chegou aqui no final, eu fiz o meu aumento, ó, fiz 2 pontos altos aqui em cima desse último ponto, igualzinho eu fiz aqui no começo da volta. Então, eu fiquei com um grupinho de 2 pontos altos aqui no começo e 2 pontos altos aqui no final. Viro o meu trabalho, vou começar agora a volta de número 8. Então, eu subo 2 correntes novamente, laço, venho aqui nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Novamente, eu fiquei com um grupinho de 2 pontos altos. Uma correntinha, vou laçar. E agora, aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo de uma corrente e repito agora o leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente e sigo fazendo essa sequência em todo o grupinho, em todo o intervalo de uma corrente, eu faço um leque, sempre separado por uma correntinha. Chegando aqui no final, ó, nesse último ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos em cima desse mesmo pontinho.
Eu vou fazendo aqui e quando chegar no final, eu volto pra gente dar sequência. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de 2 pontos altos aqui, ó, em cima desse último ponto, igualzinho eu fiz aqui, ó, no começo da minha volta. Então, aqui, eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 leques e um grupinho aqui, ó, de 2 pontos altos no final e um grupinho de 2 pontos altos no começo. Viro o meu trabalho. Vou subir aqui, ó, as minhas 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço, venho aqui em cima desse próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, vou laçar, e agora eu vou vir direto aqui dentro desse leque, eu não trabalho essa correntinha, venho direto aqui no leque e faço um grupinho de 2 pontos altos. Uma corrente, laço, agora venho no próximo intervalo de uma correntinha e faço 2 pontos altos. 1 e 2. Uma corrente e vou seguir fazendo agora, ó, grupinhos de 2 pontos altos em cada intervalo desse de uma correntinha, até chegar aqui, ó, no final. Quando chegar no final, eu volto pra gente dar continuidade. Chegando aqui no final, ó, fiz o meu grupinho de 2 pontos altos aqui dentro do meu último leque. Fiz uma corrente, vou laçar e agora eu venho direto aqui, ó, em cima desse ponto alto aqui, ó, e faço um ponto alto. Laço, venho em cima do último ponto e faço aqui, ó, o meu ponto alto. Então, nessa volta aqui de número 9, eu fiquei com um total de 25 grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, aqui, gente, eu viro o meu trabalho novamente. E a carreira de número 10, ó, eu vou subir 2 correntinhas, laço, venho aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, laço, agora eu não trabalho essa primeira correntinha. Eu venho aqui na próxima e faço um grupinho de 2 pontos altos, ó. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo e faço o meu grupinho de 2 pontos altos. Então, aqui, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição até chegar no final. Quando chegar no final, a gente também, ó, chegando aqui, a gente não trabalha dentro dessa correntinha. A gente vai direto aqui nos pontos altos e faz um ponto alto em cima de cada ponto alto, igual a gente fez aqui no começo da nossa volta. Bom, gente, chegando aqui no final, eu fiz o meu grupinho de 2 pontos altos aqui, ó, nesse intervalo de uma corrente. Esse último intervalo a gente não trabalha, então eu laço, venho aqui, ó, em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Laço, venho em cima desse próximo ponto, ó, que é o último ponto, e faço mais um ponto alto. Então, aqui no final ficou assim, igualzinho ficou lá no começo. Essa é a sequência da nossa volta de número 10. Agora, eu vou laçar e vou cortar o meu fio, porque eu tô fazendo 5 carreiras de cada cor, como eu falei no começo do vídeo, né? Então, aqui, ó, a peça, ela vai ficando assim. Essa parte aqui, gente, ó, depois a gente, quando vir fazendo o acabamento, ele vai ficar bem retinho. Vou pegar o meu fio na cor branca, vou virar o meu trabalho e dar início agora à minha volta de número 11. Então, venho aqui em cima desse ponto e prendo aqui, ó, o meu fio na cor branca, fazendo uma laçadinha. Faço mais uma para ter o total aqui, ó, de 2 correntes. Laço, agora eu venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, e agora nesse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos. Uma corrente, laço, venho aqui no próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo e repito os meus 3 pontos altos. Então, essa carreira de número 11, a gente vai fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo desse de uma corrente, até chegar no final.
Fui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Chegou aqui no final, vou laçar. Nesse intervalo de uma corrente, eu faço um ponto alto, laço em cima desse ponto alto aqui, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiquei agora, ó, com um grupinho de 3 pontos altos. Viro o meu trabalho. Vamos iniciar nossa volta de número 12. Vou subir uma, duas correntes, laço meu fio, venho aqui, ó, nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Fiquei aqui com 2 pontos altos, contando com essas duas correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto. Uma corrente, laço. Agora, eu vou aqui, ó, nesse intervalo de uma corrente e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo e repito meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, nessa carreira de número 12, a gente vai fazendo, ó, 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente, separado por uma corrente, até chegar ali no final, no último intervalo de uma correntinha. Cheguei aqui no final, fiz o meu grupinho de 3 pontos, ó, no último intervalo de uma corrente, faço uma corrente, laço, e aqui eu venho nesse último ponto e vou fazer 2 pontos altos aqui, em cima desse mesmo ponto, para aqui no final, ó, ficar igualzinho a gente fez aqui no começo. Então, ficou assim a minha volta de número 12. Viro o meu trabalho novamente, subo uma, duas correntinhas, laço, venho aqui, ó, nesse ponto seguinte e faço um ponto alto, laço, e agora no intervalo de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho, ó, de 3 pontos. Uma corrente, laço, venho aqui no próximo intervalo de uma correntinha e faço 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, e essa será a nossa sequência da nossa volta de número 13. Então, em cada intervalo desse, de uma correntinha, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos, e quando chegar no final, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui, ó, no começo. Um ponto alto no intervalo de uma corrente e um ponto alto em cima de cada ponto alto. Cheguei aqui no final, ó, fiz os meus grupinhos, né? Cheguei aqui no final, fiz uma corrente, fiz um ponto alto nessa última corrente e um ponto alto em cima de cada ponto alto, para ficar aqui um grupinho de 3 pontos. Viro o meu trabalho novamente. Vamos dar início agora à nossa volta de número 14. Então, eu subo 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar e aqui em cima desse mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com um grupinho de 2 pontos. Faço uma corrente, laço meu fio. Agora, nesse intervalo aqui, ó, de uma correntinha, eu vou fazer mais um grupinho de 2 pontos altos, ó. Fiquei agora com 2 grupinhos. Uma corrente, laço, venho aqui nesse ponto seguinte e faço 1, 2 pontos altos. Uma corrente, laço, venho no mesmo intervalo e faço 2 pontos altos novamente. Então, aqui, ó, eu fiquei com um leque. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo e faço 1, 2 pontos altos. Uma corrente, laço, no próximo, eu vou fazer o meu leque com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Então, essa será a nossa sequência. Só aqui no começo que a gente ficou com 2 intervalos, ficou com 2 grupinhos, né, de 2 pontos. Agora, a gente segue fazendo, em um intervalo a gente faz um leque,
no próximo 2 pontos altos, no próximo leque, no próximo 2 pontos altos. Vamos seguir fazendo assim até chegar no final. Chegando aqui no final, gente, então, aqui essa volta, ó, de número 14, a gente foi fazendo um leque, 2 pontos altos, um leque, 2 pontos altos. Só aqui no começo, como eu mostrei para vocês, que a gente ficou com 2 grupinhos em seguida de 2 pontos altos. Chegando aqui no final da minha carreira, eu fiz o meu leque, fiz uma corrente, vou laçar, e aqui em cima desse último ponto, ó, eu vou fazer 2 pontos altos, para ficar um grupinho aqui também. Então, ficou assim. Viro o meu trabalho. Vou subir 2 correntes novamente, para dar a altura de um ponto alto. Laço, venho no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Fiquei aqui, ó, com um grupinho de 2 pontos. A gente iniciou a nossa volta de número 15. Uma corrente, vou laçar, e agora nesse intervalo aqui, ó, de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente, no próximo intervalo de uma correntinha, eu faço 2 pontos altos. Novamente, uma corrente, e vou seguir fazendo agora essa repetição por toda a minha volta de número 15. Então, em cada intervalo de uma correntinha, a gente vai fazer 2 pontos altos separado por uma correntinha, ó. Vai ficando assim. Eu vou finalizar aqui toda a minha volta de número 15. Então, gente, finalizei aqui toda a minha carreira, ficou assim. Foi ficando com 2 pontos altos em cada intervalo de uma corrente, e quando chegou aqui, ó, no último ponto alto, eu fiz os meus 2 pontos altos, igualzinho aqui, ó, no começo. Aqui, eu fiquei com um total de 36 grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com o rosa pink novamente. Peguei aqui o meu fio rosa, venho aqui em cima desse ponto alto e prendo esse meu fio com uma laçadinha. Para as pontas ficarem sempre juntas aqui, gente, ó, todas elas estão ficando juntas, assim é mais fácil na hora do arremate. Então, faço mais uma correntinha para dar aqui a altura de um ponto alto, laço, venho nesse mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Então, eu fiquei com um grupinho de 2 pontos. Uma corrente, laço, venho aqui nesse próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer aqui 2 pontos altos. Uma corrente, laço, venho no próximo e sigo fazendo assim, ó, todo grupinho, todo o intervalo de uma correntinha, a gente vai fazer grupinhos de 2 pontos altos até chegar no final. Essa será a nossa sequência da nossa volta de número 16. Chegando aqui no final, fiz a minha corrente, laço, agora eu venho aqui, ó, nesse último ponto que a gente fez e vou fazer um ponto alto, laço, venho no mesmo espaço e faço mais outro ponto alto. Então, aqui, eu fiz um aumento, igual eu fiz aqui, ó, no começo da minha volta. Viro o meu trabalho novamente. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 17. Subo 1, 2 correntes para dar a altura de um ponto alto, vou laçar, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo intervalo aqui, ó, de uma corrente e vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, a gente ficou aqui, ó, com 3 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer, ó, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, vou laçar, venho no próximo intervalo e aqui eu vou fazer 2 pontos altos apenas. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo e agora eu faço um grupinho de 3 pontos altos. Então, essa carreira aqui, ó, de número 17, a gente vai intercalando. A gente faz um grupinho de 3 pontos
um de 2, um de 3 e um de 2, assim até chegar no final. Chegou no final, a gente vai fazer essa mesma repetição, ó. Quando chegar lá no final, eu volto para continuar com vocês. Cheguei aqui no final, ó. Fiz o meu ponto alto aqui, nesse último intervalo de uma correntinha, vou laçar, venho aqui em cima desse próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho aqui, ó, em cima desse último ponto e faço mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos, igual fiquei lá no começo. Então, aqui, gente, ó, nessa volta de número 17, eu fui intercalando um grupinho com 3, um grupinho com 2, um com 3, um com 2. Fiquei aqui com um total de 36 grupinhos, contando, né, com os grupinhos de 3 pontos altos e de 2 pontos altos. Viro o meu trabalho. Vou iniciar agora a minha volta de número 18, ó. Subo 2 correntinhas, vou laçar, vou vir aqui em cima desse mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiz 2 pontos nesse mesmo ponto. Uma corrente, vou laçar. Nesse intervalo aqui de uma correntinha, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Uma corrente, laço, venho no próximo e faço um grupinho de 3 pontos altos novamente. Então, essa volta de número 18, a gente vai trabalhar grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo desse de uma corrente até chegar no final. Cheguei aqui no final, já fiz os meus 2 pontos altos aqui em cima desse último ponto. Então, essa foi a sequência da minha volta de número 18. Viro o meu trabalho. Agora, eu subo 2 correntes, laço, venho em cima desse ponto alto aqui, ó, e faço um ponto alto. Laço, nesse intervalo de uma corrente, eu faço um ponto alto. Uma corrente, laço, e agora, em cada intervalo desse de uma correntinha, eu vou trabalhar grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Laço, venho no próximo e sigo fazendo assim, ó, em toda a minha volta de número 19. Então, em cada intervalo de uma corrente, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar no último intervalo, a gente vai fazer nessa mesma repetição. Chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto aqui, ó, em cima dentro desse último intervalo de uma corrente, laço, venho em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Laço, e aqui, ó, nesse último pontinho alto, eu vou fazer mais um ponto alto, para ficar aqui também com um grupinho de 3 pontos altos. Viro o meu trabalho. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 20. Desculpa, gente, eu bati aqui. Subo 2 correntes, laço, venho aqui no mesmo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, laço, e agora, nos intervalos de uma correntinha, ó, a gente vai seguir a mesma repetição da carreira anterior. Então, aqui, a gente vai fazendo grupinhos, ó, de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, a volta de número 20, a gente vai seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente, e quando chegar no final, no último ponto, a gente vai fazer, ó, 2 pontos altos, igual a gente fez aqui no começo. Cheguei aqui no final, ó, fiz a minha corrente, vim aqui em cima desse último ponto alto e fiz o meu grupinho de 2 pontos altos. Então, essa carreira, ó, ficou desse jeito. Eu fiquei aqui com um total de 37 grupinhos,
contando os grupinhos de 3 pontos altos, e esse grupinho aqui, ó, de duas correntes não, gente, de 2 pontos altos, com esse aqui, ó. Então, nessa volta, a gente ficou com 37 grupinhos. A peça, ela tá ficando assim, ó. Viro o meu trabalho novamente, fiz as 5 carreiras com o pink, vou fazer agora 5 carreiras com a cor branca. Então, eu vou pegar aqui o meu fio na cor branca, venho aqui, ó, em cima desse ponto alto, e vou prender o meu fio com uma laçadinha. Subo mais uma para dar altura de um ponto alto, laço, agora eu venho aqui em cima desse ponto seguinte e faço um ponto alto. Laço, no intervalo de uma correntinha, eu faço um ponto alto. Uma corrente, laço, venho aqui, ó, no próximo intervalo de uma correntinha, e aqui eu vou fazer um grupinho de 2 pontos altos, apenas, ó. Uma corrente, laço, e no próximo intervalo aqui de uma correntinha, eu vou fazer um leque. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, aqui nesse mesmo intervalo, 1 e 2. Então, aqui, eu fiquei com um leque. Uma corrente, laço, no próximo intervalo de uma correntinha, eu faço 2 pontos altos. Uma corrente, no próximo intervalo, eu vou repetir o meu leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Então, essa nossa volta é a volta de número 21. A gente vai seguir, ó, fazendo essa sequência. Intervalo, a gente faz 2 pontos. No próximo, a gente faz um leque. No próximo, 2 pontos e no próximo, um leque, até chegar no final. Cheguei aqui no final, fiz a minha corrente, laço, venho aqui, ó, nesse último intervalo de uma corrente, eu faço um ponto alto, laço, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. E aqui, ó, nesse último ponto, eu faço mais um ponto alto, para ficar agora com um grupinho de 3 pontos, igual a gente ficou lá no começo da carreira. Então, essa volta de número 21, a gente seguiu fazendo essa sequência, ó, um leque, 2 pontos altos, um leque e 2 pontos altos. Viro o meu trabalho. Gente, vocês sempre vão colocando aí a peça de vocês, ó, sobre uma base, sempre que estiver fazendo aqui seu crochê, você vai colocando assim sobre uma base reta para ver se ele não está ficando embabadado, ó. Então, agora a gente vai dar início à nossa volta de número 22. Então, aqui eu subo uma, 2 correntinhas, vou laçar, venho aqui nesse mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Contando com as correntinhas, a gente fica com um total de 2. Uma corrente, laço, agora eu venho aqui, ó, no próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo intervalo. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo aqui, ó, de uma correntinha e faço 2 pontos altos. Uma corrente, e agora eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta de número, ó, 22. Então, em cada intervalo de uma corrente, a gente vai fazer grupinhos de 2 pontos altos até chegar no final. Cheguei aqui no final, fui fazendo, ó, os meus grupinhos de 2 pontos altos em cada intervalo de uma corrente, e aqui no final eu fiz os meus 2 pontos altos no último ponto de base. Viro meu trabalho. Vamos dar início à nossa carreira de número 23. Então, eu subo 2 correntes, vou laçar, venho aqui em cima desse ponto e faço um ponto alto. Laço, agora nesse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui no começo, eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos.
uma corrente, laço, e agora eu vou repetir a mesma sequência que eu fiz aqui, ó, na volta anterior. Então, em cada intervalo desse, de uma correntinha, eu vou fazer grupinhos de 2 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo e repito os meus 2 pontos altos. A diferença dessa carreira vai ser aqui, ó, no começo e no final. Então, eu vou seguir fazendo assim até chegar no final. Cheguei aqui no final da minha volta de número 18, eu fiz aqui, ó, no último intervalo de uma corrente, eu fiz um ponto alto e um ponto alto em cima de cada ponto, para ficar um grupinho de 3 pontos altos aqui, igual ficou aqui, ó, no começo do meu trabalho. Então, vou virar aqui a minha peça. Ó, tá ficando retinho, vocês veem que quando a gente coloca aqui, já fica bem retinho. Virei aqui a minha peça. Agora, eu vou subir uma, duas correntes. Laço, venho aqui nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, agora, fiz um aumento, que foi 2 pontos, contando com essas correntes, no mesmo ponto. Uma corrente, laço, e eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz na volta anterior. A única diferença vai ser aqui, ó, o começo e lá no final. Aqui, eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma corrente, ó. No próximo intervalo, 2 pontos altos. Então, eu sigo fazendo aqui, em cada intervalo desse, de uma correntinha, eu vou fazer grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma corrente, até chegar no final. Bom, gente, finalizei aqui a minha volta. Chegando aqui no final, eu fiz o meu grupinho de 2 pontos altos aqui, ó, em cima do meu último ponto. Ficou assim. Vou virar o meu trabalho novamente. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou subir uma, duas correntes. Laço, venho em cima desse próximo ponto alto e faço um ponto alto. A gente tá iniciando a nossa volta de número 25, ó. Uma corrente, laço, e aqui, ó, uma corrente não, gente, desculpa. Fiz um ponto alto em cima de cada ponto alto, laço, e aqui nessa correntinha eu vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos. Uma corrente, vou laçar. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer 2 pontos altos, ó. 1 e 2. Uma corrente, laço. No próximo intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos. Essa carreira de número 25, a gente vai fazer assim. Vamos intercalando. Em uma corrente, a gente vai colocar um grupinho de 2 pontos. No próximo, 3 pontos altos. Na próxima, ó, uma corrente, laço, venho no próximo, 2 pontos altos. E vamos seguir fazendo assim até chegar lá no final da nossa carreira de número 25. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta de número 25, foi ficando assim. Um intervalo, a gente fez 2 pontos, no próximo 3. Um fez 2, no próximo 3. Cheguei aqui no final, eu fiz da mesma forma, ó, que eu fiz aqui no começo. Fiz um ponto alto nesse intervalo de uma corrente e um ponto alto em cima de cada ponto alto. Cortei aqui o meu fio, ó. Virei o meu trabalho novamente. Agora, a gente vai começar a nossa volta de número 26. Peguei aqui o meu fio na cor rosa novamente. Vou vir aqui, ó, em cima desse ponto. E vou prender esse meu fio fazendo uma correntinha. E agora, eu faço mais uma para dar altura de um ponto alto. Laço, venho aqui nesse mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 2 pontos. Faço uma corrente, laço. Agora, eu venho nesse intervalo aqui de uma correntinha e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, ó. Fiz 1, 2
e 3. Uma corrente, laço, venho no próximo e faço meu grupinho de 3 pontos altos novamente. Então, essa volta aqui, a gente vai seguir fazendo, ó, grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de uma correntinha. E aqui a gente fez 2 pontos altos apenas. Vou seguir fazendo essa sequência até chegar no final. Bom, gente, fui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Chegando aqui no final, a gente vai fazer uma diferença, ó. Eu vou laçar, não vou trabalhar esse intervalo de uma correntinha, vou vir direto aqui em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. E em cima desse último ponto aqui, eu vou fazer mais um ponto alto, para ficar aqui com um grupinho de 3 pontos altos. Então, no começo da carreira, a gente fez, ó, o grupinho de 2 pontos. E foi fazendo 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente. Aqui no final, a gente não trabalha esse intervalo aqui e faz um ponto em cima de cada ponto. Por quê? Porque aqui, gente, a gente tem que ter um total de intervalos que seja múltiplos de 3 para o bico dar certinho. Então, se eu for fazer aqui, ó, um grupinho nessa correntinha, eu vou ficar com 54 grupinhos de 3 pontos altos, que seria o certo, porque é múltiplos de 3. Mas, para esse bico dar certo, ele tem que ser múltiplo de 3 menos 1. Então, tem que ser 54 menos 1, que vai dar 53. Então, aqui, a gente tem que ter um total de 53 grupinhos de 3 pontos altos, né? Aqui no começo a gente tem um grupinho de 2. Então, 53 grupinhos contando com esse primeiro aqui. Para dar certinho a parte do bico. Vocês contam aí o de vocês. Se você estiver fazendo a sua peça menor, você vai contar quantos intervalos deu. Ele tem que ser múltiplos de 3 menos 1. Finalizei aqui a minha carreira de número 26. Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui, ó. Vamos fazer o acabamento aqui dessa parte, para deixar toda retinha. Depois, a gente volta fazendo a parte do bico. Então, aqui, ó, fiz o meu último ponto alto. Vou fazer uma corrente, vou laçar, vou vir aqui, ó, nesse ponto deitado e vou fazer meio ponto alto. Laço, venho aqui no mesmo intervalo e faço meio ponto alto. Laço meu fio, ó, venho no próximo ponto alto deitado e faço 2 meio ponto alto. Laço, venho no próximo e repito os meus 2 meio ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda essa parte aqui reta da nossa peça. Vai ficando assim. Para arrematar, gente, esses fios, como eu falei para vocês, ó, eu deixo as pontinhas juntas, porque aqui eu dou 2 nozinhos, ó. Dei o primeiro, ó, 2 bem apertado. Aqui eu corto esse meu fio. Você pode colocar um pinguinho de cola. Então, eu vou fazendo isso com todas essas pontinhas de fio. Quando chegar aqui, ó, bem aqui, nesse ponto do meio, a gente faz meio ponto alto apenas. E segue fazendo meio ponto alto em cada ponto alto desse deitado, ó. Eu vou seguir fazendo essa repetição até chegar aqui no final, gente, ó. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente dar sequência. Lembrando que a gente tá trabalhando agora, ó, essa parte aqui reta do nosso tapete. Depois que a gente volta trabalhando aqui a parte do bico de acabamento. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, os grupinhos. Foi ficando grupinhos de meio ponto alto,
ó, 2 meio ponto alto em cada ponto alto deitado daquele. Fui fazendo assim até chegar aqui, ó, no último ponto alto deitado, fiz 2 meio ponto alto. Viro o meu trabalho novamente. Aqui, eu vou subir uma correntinha, que não vai contar como um ponto baixo. Venho aqui nesse mesmo intervalo e agora eu vou trabalhar ponto baixo, que é para deixar a nossa peça ainda mais retinha. Fiz um ponto baixo, venho aqui, ó, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no final. Cheguei aqui no final, gente, ó, fiz um ponto baixo em cima desse último ponto. Então, aqui ficou assim, ó. Fizemos aqui a parte do acabamento de toda esse lado aqui, ó, do tapete. Ele vai ficando bem retinho. Se você quiser, você pode fazer mais uma carreira de pontos baixos. Pra mim aqui, já tá bem certinho, gente, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai começar a trabalhar... Deixa eu ajeitar aqui a minha peça. Ó, tá assim. A gente vai começar a trabalhar essa parte aqui, ó, fazendo o nosso bico de acabamento, ó. Vai ficando bem certinho. Vocês ajeitam aí de vocês. Aqui, cheguei no final. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Fiquei aqui com a minha primeira argolinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui no próximo intervalo de uma corrente e prendo com um ponto baixo. Essa volta, a gente vai trabalhando, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e prendendo com um ponto baixo em cada intervalo de uma corrente. A gente vai voltar a trabalhar agora, ó, só nessa parte. Essa parte aqui de baixo, a gente não trabalha mais, porque a gente já fez o acabamento nela. Então, eu vou fazendo aqui em cada intervalo de uma corrente, eu vou prendendo com um ponto baixo, fazendo as minhas 5 correntes até chegar no final. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, fui fazendo as minhas argolinhas de corrente. E quando chegar aqui no final, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, vou laçar, vou vir aqui em cima desse ponto baixo, ó, e vou fazer um ponto alto. Que é pra ficar aqui, ó, bem no meio dessa argolinha que se formou. Viro o meu trabalho. Ó, virei o meu trabalho. Então, aqui, eu fiquei bem no meio dessa corrente, dessa argolinha. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Vai ficar assim. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui nesse próximo intervalo de 5 correntes e prendo com um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei, ó, com mais uma argolinha. Laço, e nessa próxima argolinha eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Venho na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Laço, e nessa argola seguinte, eu vou repetir aqui o meu grupinho de 6 pontos altos, igual eu fiz ali, ó. 3, 4, 5,
5 e 6. Venho na próxima argola, prendo com um ponto baixo. Então, essa será a nossa repetição. A gente vai fazendo assim até chegar no final. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, os meus grupinhos de 6 pontos altos, prendendo com um ponto baixo. Então, a gente foi ficando, intercalou aqui, ó, um grupinho de 6 pontos, uma argolinha, um grupinho de 6 pontos e uma argolinha. A gente tá trabalhando aqui a nossa volta de número 28. Agora, para fazer a última argolinha, pra gente ficar com a argolinha igual ficou ali no começo, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar, vou vir aqui, ó, nessa argolinha do meio e vou fazer um ponto alto. Pra ficar aqui, ó, bem no meio, novamente. Viro o meu trabalho. Virei aqui. A minha peça. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui, bem no meio, né? Da minha argolinha. Vou laçar, vou vir em cima desse primeiro ponto alto daqueles 6, vou fazer um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntes. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas e faço um ponto baixo. Então, aqui, eu fiquei com um ponto alto e um ponto picô. Laço, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto e um ponto picô. 3 correntes, pego essas 2 laçadinhas aqui e faço um ponto baixo. Venho no próximo e vou repetindo assim por todos os meus pontos de base, ó. Então, aqui, a gente vai ficar com um total de 6 pontos altos e 5 pontos picô, porque o último ponto alto, a gente não vai trabalhar o picô. Vou fazendo aqui. Um ponto alto, 3 correntes. Venho aqui pegando essas 2 laçadas e faço um ponto baixo. Laço, em cima desse último ponto, eu vou fazer um ponto alto apenas, ó. Então, aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos picô. Agora, eu venho aqui, ó, nessa argolinha e prendo com um ponto baixo. Tá ficando assim. Laço, venho aqui em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Três correntes e um ponto picô. Venho no próximo, um ponto alto. Um ponto picô. Vou fazendo assim essa sequência em cima de todo ponto alto, eu faço um ponto alto e um ponto picô. Só o último ponto alto, que é o sexto, que a gente não vai fazer o ponto picô. Cinco pontos altos agora, um ponto picô. E esse último ponto alto, eu faço apenas um ponto alto. Venho no intervalo, ó, na argolinha, prendo com um ponto baixo. Então, essa será a nossa repetição. A gente vai fazendo assim até chegar no final. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha carreira, minha peça tá ficando assim. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto alto, vou vir aqui nessa argolinha, bem aqui no meio, e vou prender com um ponto baixo. Então, aqui vai ficar igual ficou aqui no começo, ó, gente. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio.
Para fazer o arremate, se você tiver agulha de tapeçaria, fica mais fácil para o arremate. Peguei aqui, ó, a minha agulha de tapeçaria, vou colocar aqui o meu fio, vou vir aqui atrás, escondendo esse fio aqui entre os pontos, ó. Sempre falo nos vídeos que é muito bom ter uma agulha dessa, gente, porque facilita muito na hora dos arremates, mas também dá para fazer com agulha de crochê. Ó, vou fazendo aqui, escondendo meu fio por entre os pontos. E agora eu vou cortar esse meu fiozinho aqui, ó. Vou abrir aqui a peça para vocês verem certinho. Então, gente, esse é o resultado da minha peça. O bico de acabamento ficou assim, ó. A gente foi fazendo bico em toda essa parte aqui. E aqui nessa parte reta, ó, a gente fez os nossos pontos, meio ponto alto e depois uma carreira de ponto baixo. A gente não trabalha esse bico nessa parte. Esse é o resultado. Tô dobrando aqui porque eu tô com pouco espaço, mas vocês estão vendo que a peça, ela fica bem retinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu espero que vocês façam essa peça, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas e até o próximo vídeo.